Deus tem sido, não temos como negar, Deus tem sido muito bom para conosco, tem nos conduzido, nos ensinado de maneira tão especial, tão gostosa, nos conduzindo naquilo que seja o seu querer e a sua vontade para as nossas vidas. E Ele tem nos falado de maneira muito especial. Não sei o quanto cada um tem aprendido, crescido nesse ano, mas que Deus tem permitido a gente fazer tem sido muito bom para mim, no sentido de crescer, de amadurecer, de compreender mais o reino, a vontade do Pai. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra com vocês. A gente tem falado muito sobre a questão de sermos oferta, de entendermos que temos que ser oferta e sacrifício em favor do outro. Isso, bem dizer, é o que nós temos falado desde o início do ano, e isso nos tem conduzido num processo muito interessante de compreender exatamente na dimensão que Deus quer que a gente aprenda, que a gente entenda. Muitas vezes é mais fácil nós escolhermos a religiosidade, escolhermos viver simplesmente por uns momentos religiosos, que é mais fácil, é mais simples, mas isso traduz o nosso pensamento natural. É normal? É normal pensarmos isso enquanto não crescemos, enquanto não amadurecemos. Mas nós que conhecemos a Deus, conhecemos da graça de Deus, do amor de Deus, não nos resta muita opção. Nós temos que crescer, temos que caminhar rumo àquilo que é a vontade do Pai, que Paulo cita sobre isso, de sermos, ou seja, de nos enchermos da plenitude de Cristo, de sermos expressão plena de Cristo neste mundo. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É uma jornada, e temos que encarar como uma jornada, como um processo que Deus quer para nós e que nós precisamos. Precisamos entender que a oração do Pai Nosso que fala acerca de venha o teu reino e seja feita a tua vontade, ela está relacionada ao nosso compromisso com Deus, com sua vontade e com seu querer. E a gente precisa aprender a transmitir vida, transmitir a vida de Deus. É a nossa jornada, é o nosso processo, é o processo de aprendizagem, é o que temos conversado, e é importante a gente entender que a gente para de olhar numa perspectiva de pensamento natural, ou seja, da sabedoria deste mundo, de buscar o próprio interesse, de buscar os próprios desejos e buscarmos a vontade de Deus. Temos que caminhar nesse sentido. Por isso, transmitir, por isso, doar, por isso, ser oferta está relacionado a quê? Está relacionado a entendermos que a gente só doa e só transmite e só ensina aquilo que nós temos. E eu preciso entender que eu só dou e só tenho aquilo que Deus fala acerca do que eu tenho. E eu preciso ter a consciência clara disto que eu recebi, para poder transmitir e para poder dar segundo a vontade de Deus, assim como Cristo fez. Essa é a vontade dele, esse é o desejo dele para as nossas vidas, e a gente precisa crescer nisso. Crescer e amadurecer, pois tudo que envolve transmitir está relacionado ao quê? A doar, está relacionado a dar para o outro, em favor do outro, e isso é a coisa mais importante. Agora, existe a possibilidade de darmos, de doarmos, sem que haja sacrifício? Não. Essa é a questão que a gente precisa entender. Assim como Cristo é o nosso exemplo e é o nosso modelo, todo o aspecto de doar, de transmitir, de ensinar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós conhecemos, de sermos oferta na vida do outro, vai envolver sacrifício, vai envolver o deixar de fazer alguma coisa ou abrir mão da própria vontade em favor daquilo que seja a vontade do Pai.
Essa é a maturidade que Ele quer que nós cheguemos. É nessa jornada que nós temos que caminhar. Por isso, a gente só transmite, a gente só doa, nós só nos responsabilizamos pelo outro quando a gente entende, ou seja, nós temos a compreensão do amor de Deus. Se nós começarmos a compreender o amor de Deus, nós começamos a mudar nossas atitudes, mudar o nosso posicionamento frente àquilo que é a vontade de Deus e o que nós temos feito. Por isso precisamos conhecer Deus. Precisamos conhecer o Pai segundo a sua vontade, precisamos conhecer aquilo que Ele fala e conhecer do seu amor. Porque se conhecermos do seu amor efetivamente, nós entenderemos de forma tão clara que a gente não pode agir de forma diferente. Mas precisamos conhecer Deus. Precisamos conhecer o Pai como Jesus ensinou, como Jesus falou. Amém? Gostaria de ler uma passagem com vocês lá em Efésios, no capítulo 3, do verso 14 em diante, diz assim, eu vou ler na revista e atualizada, tá ok? Efésios capítulo 3, a partir do 14. Por esta causa, vamos lendo, Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Esta oração que Paulo faz, ele está escrevendo e dizendo que essa é a oração que ele faz em favor daqueles irmãos. Quando ele começa, ele diz, por esta causa. Ele está falando do quê? Ele está falando em relação a tudo aquilo que ele havia explicado e apresentado anteriormente. Ele falou da salvação, ele falou do processo da graça, ele falou do amor de Deus, e ele falou de uma coisa muito importante, da igreja, do propósito da igreja. A igreja tem um papel. Deus nos deu uma vocação por meio da igreja. É uma vocação que Ele estabeleceu para a igreja e que nós precisamos viver esta vocação na plenitude, que envolve revelar o reino de Deus neste mundo. A igreja existe para expressar a multiforme sabedoria de Deus e para revelar as virtudes de Deus neste mundo. E nós somos parte deste processo de Deus. Somos a igreja, somos o corpo, somos a família de Deus. E tendo esse entendimento que como filhos fomos inseridos, nós não temos outra responsabilidade. Precisamos crescer para que nós possamos desempenhar e andar de modo digno dessa vocação, expressando e cumprindo. Mas como conseguimos fazer isso? É isso que Paulo nos fala. Por isso ele começa dizendo que, no capítulo 14, no versículo 14 ele diz, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. O que ele está falando? Qual é o posicionamento dele? Ele está falando de um aspecto muito profundo do ministério que Deus revelou, que é a igreja, do propósito da igreja, e ele falou da sua responsabilidade e compromisso com Deus e sua vontade. Por isso ele se punha diante de Deus, compreendendo essas coisas. E é o que nós precisamos aprender a fazer. Nos colocarmos diante do Pai, entendendo a nossa responsabilidade, entendendo o nosso papel nesse mistério que nós temos que revelar e entendendo a vontade do Pai.
E ele pede de que maneira? Ele se coloca de joelhos. O que quer dizer se colocar de joelhos? Quer dizer que ele está falando acerca do quê? De humildade. Humildade está relacionado a quê? Ao reconhecimento da própria miserabilidade, o reconhecimento que nós, por nós mesmos, não temos condições de cumprir isto que seja a vontade de Deus, que nós não podemos fazer nada, que nós não temos nada de bom para oferecer, por isso nós reconhecemos que dependemos. E ele, quando faz isso, ele está fazendo com esse intuito. Ele reconhece a completa dependência de Deus. Que a obra que ele tinha para realizar, e a mesma obra que nós temos que realizar, talvez tenhamos o mesmo papel que Paulo, só que nós não temos assumido o nosso compromisso, sim ou não. Esse é o ponto que nós precisamos refletir. Qual a nossa responsabilidade dentro do propósito de Deus? Amadurecer implica entender esta responsabilidade e esse compromisso com o Pai e a sua vontade, para que nós sejamos como Paulo ou semelhante a ele nas nossas atitudes, mas entendemos qual é o nosso papel, qual a nossa responsabilidade perante a igreja. Por isso, reconhecer isso revela o quê? Revela a nossa inteira dependência de Deus. E ele continua: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória. Que isso deixa claro para nós. Ele está pedindo em seu favor? Não. Quando nós nos colocamos diante do Pai, sobre o que nós temos pedido? Qual tem sido a nossa oração diante de Deus? Como a de Paulo? Ou que nós temos voltado são para as nossas necessidades, para os nossos desejos, para aquilo que nós temos necessidade. Quando nós oramos assim, para nós implica o quê? Implica que nós ainda não amadurecemos, nós ainda não entendemos. Entendemos que precisamos amadurecer, assim como um pai cuida dos seus filhos, um pai maduro. Ele primeiro procura suprir a necessidade dos filhos, para depois olhar as suas próprias necessidades. Quando nós entendemos a nossa responsabilidade na igreja, que somos e devemos agir como os pais, nós devemos pedir por quem? Pedir pelas vidas, pedir pelas pessoas, para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, como Paulo tem orado. E só isso é que nos conduzirá a um processo cada vez de maturidade, de entendimento da vontade e de nosso papel, para que a gente possa desempenhar com toda a vontade, segundo toda a vontade de Deus, na plenitude do conhecimento e do entendimento da vontade de Deus. Por isso ele pede para a família. Ele se posiciona segundo a riqueza da glória de Deus. Ele reconhece essa glória. Ele compreende essa glória. E nós precisamos entender, porque é nestes aspectos que nós devemos honrar o Pai. Porque se somos para a expressão da glória de Deus neste mundo, nós devemos agir, ter as nossas atitudes direcionadas segundo esses mesmos valores, para glorificar o Pai através das nossas ações. O que Jesus disse acerca de sermos sal e sermos luz. E ele disse que as nossas obras deveriam glorificar o Pai. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós devemos fazer, deve ser para a glória do Pai. E ele se coloca dessa maneira, diante de Deus, orando e pedindo pela igreja. O que mais a gente pode entender? Ele pede para que seja, que vos conceda, no verso 16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Por que ele pede por isso? Sabendo e consciente de que, dentro do que ele explicou anteriormente, ele fala acerca da salvação, fala da nova criatura, fala da obra de Deus em nossas vidas, ele pede por isso, para que sejamos fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior. Por quê? Porque vivermos isso
implica em quê? E é algo muito importante entendermos, que envolve o quê? Envolve o conhecimento, o entendimento de quem eu sou em Deus. Porque se eu não entender, eu não tiver isso muito claro na minha cabeça, eu vou viver mendigando aquilo que eu não preciso. Eu vou estar correndo atrás daquilo que eu já tenho. Eu estou muitas vezes passando necessidade, preso, dominado pelo pecado, pelo pensamento natural, sem compreender que tudo que Deus me deu já me habilitou, já me capacitou para viver, para andar segundo essa vontade, segundo esse querer. Por quê? Porque Ele nos fez o quê? Ele nos fez uma nova criatura, Ele nos deu um novo coração, um coração segundo o coração do Pai. Como Enoque cantou no louvor, como nós cantamos aqui junto. Ele nos deu um novo coração. Um coração que não é um coração de pedra, mas um coração que compreende a vontade de Deus. E nós recebemos isso. Essa consciência que somos novas criaturas, que fomos feitos filhos, que recebemos da vida de Deus, que temos a vida de Deus, que nós somos seres espirituais, que fomos revestidos da sua vida, é extremamente importante para a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos. Essa consciência da presença de Deus, de estarmos em Deus, de sermos nova criatura, é extremamente importante na maneira como a gente vive o nosso dia a dia, na maneira como nós relacionamos. E nós somos fortalecidos quando a gente segue os conselhos de Paulo, no sentido de orar sem cessar, de nos alegrarmos sempre, de lembrarmos quem nós somos em Deus. Quando nós, na situação, naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos lembrando quem nós somos, que somos filhos e que temos uma responsabilidade com o Pai, que é de revelar sua glória, manifestar sua justiça neste mundo, nós vamos agir segundo filhos que nós somos. E não vamos traduzir a nossa vida como uma atitude de imaturidade e como escravos do pecado. A gente sabe que em nós existe a natureza humana e a natureza espiritual, mas como eu vivo hoje o meu dia a dia? Eu tenho entendimento, eu tenho a compreensão de que já fui liberto do domínio do pecado e que eu não preciso fazer as escolhas do pecado. Eu tenho entendimento que a vida de igreja é a coisa mais importante, que é por meio da vida da igreja que eu revelo Cristo ao mundo, ou seja, através da nossa comunhão, através da maneira como nós nos relacionamos, da maneira como nós andamos. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter. Por isso Paulo faz essa oração pedindo. E assim como ele pede, nós temos que aprender a pedir pela igreja. Por quê? Porque à medida que nós entendemos isso e compreendemos essas coisas, nós começamos a nos responsabilizar pelas pessoas, e responsabilizando pelas pessoas, ou seja, nós agindo como pais por essas pessoas, nós as ajudaremos em sua jornada. De um processo tão simples, de um processo tão tranquilo, um reposicionamento, uma compreensão de como orar, de como pedir, de como viver, e entender que em Cristo nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção, como ele explica no início da carta. Tendo o entendimento que recebi tudo o que preciso de Deus para viver uma vida que lhe agrada, então com quem eu tenho que me preocupar? Com os outros, para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer. E essa é a oração que Paulo faz. Por que ele faz essa oração? E o aspecto mais importante é que a gente tenha consciência disto que ele fala. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, isso no verso 17, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que é arraigado? Não é aquele que está grudado, preso, totalmente envolvido. E é essa consciência de que Cristo habitando em nós é que nos conduz a isso. Por quê? Porque como promessa de Deus fala o quê? Que o Espírito derramou abundantemente em nossas vidas do amor de Deus. E se a gente entende que recebemos todo o amor de Deus, nós podemos e devemos viver de forma diferente? Não. Essa é a consciência e o entendimento que Cristo habita em nós
E outro aspecto, que Ele e o Pai está em nós. Em João 17 fala acerca que a vida eterna está em conhecer o Pai, mas fala também um aspecto muito importante, que Jesus orando por aqueles discípulos e por todos aqueles que viriam a conhecer a Cristo, para que nós fôssemos um, tivéssemos esse entendimento, que nós estamos no Pai, o Pai está em nós, estamos no Filho, o Filho está, ou seja, somos um. Estamos ligados, estamos constantemente e o tempo todo em Deus e Ele em nós. Por isso, nós precisamos dessa consciência e desse entendimento para que a gente possa entender que a nossa vida não pode ser diferente da vida de Cristo, porque Ele nos fez a imagem de Cristo, Ele nos fez a imagem do Seu Filho, nos deu da Sua mente para quê? Para que nós vivêssemos neste mundo de uma maneira que agrada ao Pai. E a gente precisa crescer nisso e entender este aspecto. Por isso não existe separação. Não existe como eu me separar de Deus. Se eu entreguei minha vida a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de minha vida, eu estou nele e Ele está em mim, nós estamos nele e Ele está em nós. Não existe mais a minha individualidade, não existe mais a minha vida religiosa individual. Viver o reino de Deus é algo que a gente faz em família. Não fazemos, não vivemos e não andamos com Deus sozinhos. Somente quando a gente entende que temos que andar como família. E na família é que nós revelamos e expressamos o Pai. Por isso, nessa construção, está tudo unido. Não existe mais o ferro, não existe mais o tijolo, não existe mais a areia, não existe mais o cimento. Existe simplesmente uma estrutura. E estamos em Deus, Deus em nós, para quê? Para que nós possamos revelar o reino de Deus neste mundo. É isso que Ele nos chamou. Essa oração de Paulo fala assim, para quê? Por que ele pede tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? Nós tendo esse entendimento, essa compreensão, ele fala assim, olha, lá no verso 18 e 19, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Como posso conhecer o amor de Deus? Como posso conhecer o amor que Ele dispensou em nosso favor? Não se trata de simplesmente querer a salvação, se trata de querer conhecer Deus. Na essência, sabemos que Deus é amor. E conhecer Deus é conhecer do seu amor. Ser tomado de toda essa plenitude só nos conduzirá a um processo. Revelarmos Deus ao mundo. Revelarmos sozinhos? Não, é impossível. Revelarmos por meio da família, da igreja. O que é a igreja que nós temos que entender? Ela é a expressão viva do reino de Deus neste mundo. É por meio da igreja que Deus é conhecido. Não existe outra maneira. Mas qual o compromisso que nós temos em conhecer deste amor, conhecer do Pai, conhecer da sua vontade, para que à medida que nós formos caminhando na nossa jornada, nós nos comprometemos cada vez mais com a sua vontade, para que a sua luz brilhe através de nós cada vez mais e assim nós façamos obras que glorificam o Pai, que revelam o seu nome, para que nós desempenhemos de modo digno a nossa vocação, cumprindo com toda a vontade de Deus neste mundo. Por isso a gente precisa entender, se não entendermos o amor de Deus, nós não desempenharemos, não viveremos e não cumpriremos com a vontade do Pai. Se nós não entendermos isso, nós não nos responsabilizaremos uns pelos outros, nós não seremos suporte uns pelos outros, nós não ajudaremos uns aos outros na caminhada.
E nós precisamos entender e olhar o nosso irmão não como alguém enjoado, chato, e não mostrarmos nem paciência nem longanimidade. Muito pelo contrário, entendemos que ele precisa da nossa ajuda, assim como nós necessitamos dele. E a gente precisa aprender isso. Por isso que, se entendermos que temos que ser imitadores de Cristo, nós vamos entender o que Paulo fala logo no início do capítulo 4, que é extremamente importante entender. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como podemos andar de modo digno da vocação? Quando caminhamos e na nossa jornada conhecemos o amor de Deus, compreendemos o seu amor e o que Ele fez por nós, para que nós, entendendo e conhecendo Deus, possamos fazer o mesmo pelos outros. Como podemos andar de modo digno? Quando nós entendemos o nosso chamado e andamos com toda humildade e mansidão e longanimidade. Por que ele cita isso? Humildade é lembrando da nossa miserabilidade e da nossa dependência. Para viver de modo digno do reino de Deus implica em reconhecermos nossa miserabilidade. Quando nós falamos de mansidão, nós olhamos na perspectiva, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, conosco, com as pessoas à nossa volta, nós confiamos e descansamos em Deus, porque sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. E o que é uma pessoa longânime? É aquela pessoa que é demorado para irar, demorado para reclamar, demorado para perder a paciência, demorado para desistir, demorado para cansar. E igreja nós só vivemos dessa maneira. Quando eu vivo na humildade, quando eu vivo na mansidão, reconhecendo quem está no controle, e principalmente entendendo que eu só vou ser oferta na vida do outro quando eu for uma pessoa que expressa o fruto do Espírito, que é a longanimidade. Porque não vou perder a paciência porque o outro é ignorante. Não vou perder a paciência porque o outro é grosso. Não vou perder a paciência e nem desistir porque o outro sabe nos irritar. Mas nós entendemos a nossa responsabilidade no corpo. Entendemos e compreendemos o amor de Deus para ser expressão e canal desse amor de Deus na vida do outro. Isto é dar, isto é ser oferta, mas isso implica em ser sacrifício. Porque implica em abrir mão do que pensamos, do que desejamos, dos nossos desejos e vontade, para que a igreja cumpra a vontade de Deus neste mundo. E possamos agir como Cristo. E falar como Cristo. E nós precisamos ajudar uns aos outros para sermos como Cristo neste mundo. Porque Ele nos chamou para sermos como seu Filho. Dá para fazer isso? Gostaria que fizesse isso, mas faça a tua vontade. Que a gente possa aprender, que a gente possa compreender e que a gente possa se submeter à vontade do Pai, mas principalmente nos comprometendo em conhecer e buscar o conhecimento do Pai para sermos expressão do seu reino neste mundo. Amém? Nós precisamos crescer. Que o Senhor possa realmente nos dar a direção e entender que
Sem o conhecimento e sem a compreensão da sua vontade, sem nos posicionarmos com esse desejo de querer conhecer, nós não cresceremos, nós não amadureceremos. Talvez seremos como a igreja de Corinto, aonde Paulo teve que falar a eles como a pessoas naturais, carnais, a pessoas que, embora sendo salvos, ainda não tinham entendido o papel que tinham neste mundo. E nós precisamos entender. Baixe a tua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, agradecemos por teu amor, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é quem nos capacita, nos habilita, teu Espírito derrama sobre nossas vidas da tua graça, do teu amor. Recebemos o fruto do Espírito para expressarmos e revelarmos neste mundo. Senhor, nos dê o entendimento, nos dê a compreensão plena de quem nós somos no Senhor, para que a gente possa se comprometer com a sua vontade, com o seu querer e ser expressão do Senhor neste mundo. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça, Senhor. Somos gratos por tua misericórdia e por teu amor, em nome de Jesus. Amém.